muito boa noite. Hoje estamos aqui então na nossa quarta live, nosso desafio Educar para Agir. Como vocês estão? Como tem passado? Olá, família Mariana, sejam bem-vindos. A todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, a nossa convidada já chegou. Peço desculpas pelo atraso. Imprevistos acontecem, né? A vida de mãe é assim. A vida de mãe é um dia após o outro. E hoje nós vamos falar sobre a criança, aquela criança persistente, né? Como educar a vontade dessa criança, né? Como educá-la para que ela responda aí de forma positiva à autonomia, né? A tudo aquilo que a gente propor para ela. E durante toda essa semana a gente tem feito um caminho de reflexão, né, com alguns temas que abordam essa educação para a ação, esse educar para agir. Micaele, minha mãe, Ana Mel, sejam bem-vindas. Então, no primeiro dia a gente falou sobre a curiosidade e o olhar de mãe. No segundo dia nós tratamos aí de uma forma prática de como tornar a nossa criança independente. No terceiro dia nós falamos então sobre alguns aspectos que podem influenciar a autonomia, como o ócio, o tédio e a superestimulação, né? Então, hoje a gente veio trazer essa temática e eu quis convidar uma pessoa muito especial, né, que tem feito um trabalho belíssimo aí através dos posts dela, né? Também nessa linha da autonomia, da autoridade paterna, né? Dos pais assumirem realmente o protagonismo da educação dos seus filhos e não terceirizá-los, que é a psicoterapeuta e orientadora familiar Lélia Mello. Então eu vou chamar ela aqui para que ela possa se apresentar e a gente possa começar esse bate-papo. Tá. Então deixa ela se apresentar e vamos aguardar ela entrar aqui para que a gente possa conversar. Olá, Lélia, tudo bem? Oi, Seja bem-vinda. Obrigada, Yara. Muito obrigada mesmo pelo convite e pela oportunidade, tá bom? Eita, tá travando um pouquinho a tua internet, mas vamos tentar assim. Tá Vocês falhando estão ouvindo bem ela? o A som? imagem tá tremida. Aqui para mim tá super bom. A tua tá boa Boa. também. Então tá bom. Vamos lá. Lélia, eu queria que você se apresentasse para nós, né, e falasse um pouquinho da tua realidade aí profissional, que eu acho que tem super a contribuir no nosso desafio que a gente tem feito aí do Educar para Agir, né? E com esse tema em especial, a gente tem pano para manga aí para falar muita coisa, né? Teria que ser 2 lives, mas vamos tentar ser sucinta aí em 60 minutos. Tá, Então, se apresente. tá bom. Então, eu me chamo Lélia Cristina de Mello, sou casada, sou bem casada, e eu não tive a oportunidade de ter filhos, eu tive 4 abortos espontâneos, os 4 no primeiro trimestre, nos 4 anos seguidos, né? E eu me formei em psicologia e eu atuo em psicologia nessa área há muitos anos. Depois eu fiz um curso, uma especialização super importante, de muito peso, com professores da Universidade de Navarra, da Espanha, sobre assessoramento familiar, né? Então, eu venho trabalhando com esses 2 pilares. Eu atendo jovens e adultos para problemas emocionais individuais, pessoais, né? E faço orientação familiar, ambos os atendimentos, tanto presencialmente quanto online. Entendeu? E essa orientação familiar, ela pode ser assim, ela é muito versátil, né? Ela pode ocorrer 1, 2, 3, 4, 8 sessões,
às vezes só para socorrer um problema pontual que os pais têm em relação à educação dos filhos. Entendeu? Então, estou nessa seara. Entrei no mundo do Instagram não faz nem um ano. Né? Eu não sou Mas você já está sendo indicada por muitas pessoas, saiba disso. que bom. Graças a Deus tenho recebido uns elogios aí, as pessoas têm gostado e eu já me achei. Entendeu? Estou adorando esse mundo, né? E é bom porque a gente abre a comunicação com tantas pessoas, né? E ajuda tanta gente, tá? Esse é o meu objetivo. E olha só, né? Curitiba aí, Rio de Janeiro aqui, né? E a gente podendo trazer a tua linha de trabalho, né? Para esse desafio, para mim, assim, é uma grande honra. E eu até falava com ela no privado que eu fico com medo, né? De estar falando alguma coisa errada, de estar dando alguma orientação aqui que não esteja condizente, mas pelo está tudo certo. Vai dar tudo certo. Você é uma mãe competente, empreendedora, né? E eu que não sou mãe. Eu sou mãe de muitos e não sou, biologicamente eu não sou mãe, né? Mas estudei muito, trabalhei muito nessa área e tenho aí alguma coisa para contribuir. É a maternidade espiritual aflorando, né? Através da orientação das famílias, né? Acho que isso também é uma contribuição que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Porque antigamente isso era um tabu, né? Você procurar uma orientação assim mais específica, era só realmente aqueles casos muito difíceis, né? E tudo mais. E graças a Deus tem se quebrado esse tabu porque realmente é muito necessário, né? Nós pais não sabemos de tudo, não nascemos sabendo de tudo, né? E eu até falava isso numa das lives do desafio, de que a gente realmente precisa, além da nossa essência, estudar para ser mãe, né? Estudar para ser pai, para viver a maternidade de uma forma boa, né? De uma forma sadia, saudável. Isso. Então, que bom, Lélia, que você está aqui com a gente, viu? Então, o tema de hoje, né, é criança persistente. Como educar à vontade. Só para a gente introduzir aqui o assunto, né? A gente estava falando até ontem, anteontem nas lives, sobre essa questão da vontade na criança, né? A vontade, através de uma análise moral, né? Que pegando ali algumas referências que eu pude achar, ela se coloca como um conceito em que usa da razão para realmente ter uma ação propriamente dita, né? Então, a pessoa, ela tem conhecimento de causa daquilo que ela está fazendo e, por isso, ela exerce a vontade. Na criança, a gente sabe que isso é um pouco diferente, né? Porque ela trabalha muito emocional, trabalha muito ali o campo do imediatismo, né? E não tem essa parte da razão tão desenvolvida. E aí ontem eu falava dessa vontade auxiliar dos pais, né? Para intermediar algumas situações, né? Queria que a senhora colocasse para a gente, diante da psicologia infantil, né? Como que essa vontade ela vai sendo estimulada, né? Vai sendo crescente na criança. Tá. Então, no adulto, como você falou, é através da razão, né, que já está desenvolvida. Na criança, é através da afetividade, entendeu? Então, eu até estava pensando no tema da live, né, criança insistente, como educar à vontade. Na verdade, educar à vontade da criança insistente é o pai e a mãe serem os insistentes, né? Tem que trocar a posição, né? Entendeu? Porque a criança fica muito insistente, se diminui a insistência, assim, a força do pai e da mãe. Entendeu? Claro que a criança tenta, a criança pequena, ela é regida pelo princípio do prazer. Tudo que ela quer, praticamente tudo que ela quer, não é muito bom, né? Então, para essa criança pequena, ter vontade, determinação, ir ao encontro daquilo que é virtuoso, que é o bem, os pais têm que estar muito presentes e entusiasmar, que não precisa ser sempre os pais, às vezes fica com a avó, com uma pessoa que cuida, né? Mas tem que ser através do quê?
de um grande entusiasmo do pai e da mãe. Essa emoção boa, essa afetividade, essa alegria, esse levar através do afeto, é que vai levar a criança a executar o bem. Ela não sabe que está executando o bem, ela não tem conceito de bem e de mal, né? Mas ela vai atrás, porque esse entusiasmo, essa alegria, essa afetividade do adulto a leva. Entendeu? Então, vamos fazer aqui, vamos arrumar os brinquedos, vamos, Pedro, vamos pegar e vamos pôr tudo dentro, a mamãe também faz, Pedro, não sei o quê, né? O outro, João, vamos escovar os dentes, quero só ver, hein? Quero só ver como que você escova os dentes, entendeu? Então, esse entusiasmo dos pais vai levando, de uma maneira, às vezes, inconsciente, a criança pequena. O que leva a criança pequena a executar atos bons é o estímulo do adulto, entendeu? É toda essa atmosfera alegre que está por trás. E um adulto ir junto, porque a criança é pequenininha, alguém tem que fazer junto, não pode ir lá, ó, vai lá e faça alguma coisa. Isso é para depois, né? Entendeu? Então... Tempo nessa primeira infância é um fator crucial, então, né? O tempo? Exemplo. O exemplo. O exemplo é crucial em todas as fases. É impressionante, mas a criança e o adolescente tendem a imitar mais a criança. A criança aprende por osmose, ela imita com muita facilidade o adulto. Olha e faz, olha e faz. Qualquer pessoa é reflexo para ela, né? Por isso que realmente o exemplo é um ponto preponderante para a criança fazer o bem. Agora, com o tempo, então, com o tempo, os pais têm que irem criando filhos fortes. Eu sempre digo que não adianta ser filho bonzinho. Ele é tão bonzinho, mas ele é bonzinho e fraquinho? Não funciona, né? Uma pessoa virtuosa, aquela que tem a vontade, a determinação para querer o bem, ela é meio forjadinha. A fraquinha não chega lá. Então, os pais têm que ser fortes e estimularem essa força que tem dentro da criança, que existe dentro da criança. Né? Até o ponto dessa criança ir crescendo e ela querer por ela mesma aquele bem que os pais ensinaram para ela. Né? Vou dar um exemplo assim, de como que pode ser. Olha, o exemplo até que ele é bem... Você pode achar que não, mas é. Tem uma autora inglesa, Asha Phillips, uma psiquiatra inglesa, e ela tem um livro que se chama Dizer Não. Então, ela diz que o bebê, pensa o bebê, é importante que o bebê fique sozinho, acordado, no berço, para ele descobrir o que tem ao redor dele, as grades do berço, a cortina se mexendo, uma música que vem lá de fora, vozes de pessoas. Então, ele vai se envolvendo com esses recursos ele mesmo. Não precisa que alguém esteja ali dando estímulo, entendeu? Ele já está envolvido num campo de estímulos, que é a vida real. Né? Então, o que algumas mães fazem? Vão pegar o bebê assim que acorda. Entendeu? Às vezes não deixa nem chorar. Mal acordou, mal abriu a porta, a criança só olhou para o lado. Ai, não, tem que pegar, tem que fazer, tem que acontecer. E aí depois cria-se até uma codependência, né, em relação ao estímulo, que a gente estava falando disso ontem, né? A criança, ela tem a curiosidade como motor inato, né, dela. Isso. E aí, nós pais temos que saber equilibrar isso, né? Saber equilibrar qual o momento de agir, né? Qual o momento que a gente precisa estar presente ou não, né? Isso. Até aí os pais reclamam depois que a criança não brinca sozinha, que demandam sempre alguém para brincar, né? E é importante que as crianças brinquem junto com outras crianças, é importante que brinquem junto com os pais, mas é muito importante que elas brinquem sozinhas também. Tá? Brincar sozinha é usar a inteligência, a criatividade dela, né? Usar, porque está lá em potencial. Tem criança que não usa, porque sempre um adulto está mediando. Né? Bom, daí os pais têm que ser o quê? Fortes, altamente motivadores. Então, o que eu digo sempre para os pais? Eu uso alguns termos para ficar bem claro, que é assim, olha, você não vai largar essa... ela não quer.
Ah, eu falei, mas ela não sei o quê. Entendeu? Né, Cláudia Monteiro? A Cláudia Monteiro. Pessoas acham que primeiro aquele conceito errado de que a criança, quando a gente fala de protagonismo, né, da criança, de olhar para a criança, a pessoa já traz um conceito errado de olhar para a criança. Ela acha que olhar para a criança é fazer tudo aquilo que a criança quer, né? E como a gente já avaliou aqui, a criança ela não tem discernimento para poder distinguir o que é bom e o que é ruim. Né? Ela vai de acordo com a sua impulsividade. Então, se ela... A minha filha, por exemplo, banana o dia inteiro, se deixar. Entendeu? Então, se ela vê uma banana, ela quer uma banana. Ela não sabe nem se ela tá com fome. Ela não sabe nem se é isso mesmo que ela quer, mas ela fala banana. Então, quando a gente fala em olhar para a criança, né? Devolver esse olhar para a criança, realmente olhar para ela como um indivíduo em potencial, não é isso, doutora? Isso, perfeito. Perfeito. Eu tenho um texto que eu escrevi, assim, criança não é fraquinha, tá? Porque existe um equívoco, é um equívoco do amor, vamos e venhamos, que é por causa do amor, mas como diz um autor também, só o amor não basta. Você tem que usar inteligência, você tem que raciocinar o que é o bem nesse momento, né? Então, o que acontece? Então, aí eu uso os termos assim, você vai empurrandinho a seu filho, você não larga, você não soca, porque às vezes as mães largam tanto, daí as crianças ficam impulsivas, ela tem vontade de socar aquela criança, né? Então, assim, nem isso. Nem abandonar, nem largar, nem permitir tanto e nem socar. E é o que, então, é dar aquela empurradinha ou aquela puxadinha, que é exigir com amorosidade. Por exemplo, eu lembro de uma mãe que ia pôr o filho para dormir, o filho levantava, ele não quer dormir. Então, assim, é a mãe que larga, né? O desejo do filho é imperioso. Aí a outra mãe, o filho quer levantar, ela fica irritada, ela quase soca mesmo, né? Ela prende, ela sente raiva, ela se irrita. Nem esse polo, nem esse outro. O que uma mãe tem que fazer? É só um exemplo, tá? Para elucidar. A criança quer levantar, ela segura um pouco. A criança quer levantar, ela segura com carinho, mas ela segura. Ela não se irrita. Ela não fica com raiva, só que ela segura. A criança tenta levantar 6 vezes, ela segura. Por quê? Porque é hora de dormir. Você entendeu? Então, nem irritação, nem deixar à vontade, mas essa insistência da mãe e do pai. E aí, para comentar um pouquinho essa sua fala, doutora Lélia, eu queria elucidar com o meu caso, que é esse caso do sono aí. Que eu descobri que eu era uma mãe frouxa nesse sentido, né? E infelizmente, a nossa geração, ela tem essa fraqueza, né? De pais que não se colocam como pais, né? Colocam como amigos. Eu tenho que ser amigo do meu filho, porque se eu não for amigo do meu filho, ele vai virar as costas para mim, e aquela lenga-lenga toda, né? Eu, uma vez, eu não sei se ele era psicólogo, acho que sim, né, um vídeo na internet em que o moço contava a história da vida dele e que a mãe dizia para ele que ela não queria que ele a amasse. Ela precisava que ele o respeitasse. Porque o amor é uma decisão livre, né? E é uma construção. E o respeito, ele precisa vir antes do amor. E aí, em relação ao caso do sono da minha filha, né? Eu via que eu cedia muito. Eu era uma pessoa que cedia muito, né? Pela conveniência mesmo. Eu acabava sendo conveniente com a circunstância que eu estava vivendo. Deixava ela dormir de mim, etc. E aí, no processo, né, de trazer essa rotina do sono mais estabelecida, mais desenvolvida, né? Eu percebi que 3 palavras são muito importantes, são pilares assim muito cruciais para nossa vivência de pai e mãe, não só nesse quesito, né? Que é a palavra de honra, a constância e a persistência. Porque o pai, ele não pode deixar de cumprir com aquilo que ele fala, né? O exemplo já começa por aí. Se você fala uma coisa para a criança e você faz outra,
né? A criança, como a gente está falando aqui, não é um ser bobinho. Ela tem os tinos dela, né? Ela sabe o que está acontecendo à medida das circunstâncias que ela tem. Então, a palavra de honra, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Primeiramente, por nós, que somos os pais, e depois na criança. Até por isso a gente fala, né, da verdade, de não dar brecha para mentira, tudo isso vai envolvendo a palavra de honra. A persistência é nesse sentido aí de ter aquele carinho e firmeza, né? Aquele carinho que está ali presente, mas que impõe a autoridade como tal, né? Uma autoridade sadia, uma autoridade assertiva, né? E eu falei persistência, né? E a constância é você perpetuar isso, né? E não mudar de filosofia, de metodologia a todo instante. Ah, hoje eu sou disciplina positiva, amanhã eu sou método Montessori, na outra eu sou autoritária, né? É muito importante que a gente tenha claro como que a gente quer ser como pai e mãe. Porque a criança, ela não pode ser confundida. E isso é uma linha tênue, né, doutora? Essa questão da confusão na educação. Porque os pais, eles acham que é lindo ter filho, ficou grávida, tem bebê, ai que lindo, né? A vida. Mas assim, eles não fecharam um acordo. Os pais têm que fechar um acordo nas grandes bases da educação, o pai e a mãe. Na verdade, o pai e uma mãe de um bebê têm que pensar, conversar juntos e assim, elucidar um tipo de educação e um tipo de homem, de pessoa que eles querem educar, criar, pôr no mundo, até a vida adulta. Entendeu? É longitudinal o negócio. É um grande projeto de vida ter um filho. Esse bebê é uma promessa, né? Mas assim, não dá para ir só nessa coisinha bonitinha, bebezinho, gordinho, fofinho, lindinho, entendeu? Porque esse bebê já vai se manifestando, é preciso educar desde do primeiro dia de vida, entendeu? Mas tem que educar já numa linha, é uma linha coerente entre os dois. E os pais têm que conversar e estabelecer a grande finalidade da vida deles. Tá? Aliás, é um grande negócio ter filho, não é pesado, não é chato, não dá para reclamar, porque é quase um presente imerecido ter filhos. Entendeu? Eu fiquei pensando e nem sei aonde que tem uma outra função, uma outra missão, uma outra importância tão grande. Nem diretor, nem da ONU, nem presidente, eu não sei da onde, nada. É tão importante quanto ser pai e mãe, né? Que encaminham filhos para a sociedade, cidadãos, né? Pessoas de bem. Sabe que às vezes eu dou uma voadinha, assim, mas enfim. O que eu ia falar assim, o que uma família tem que ter é uma cultura educativa. Cultura educativa, que até quem assiste, tem algumas palavras aí que se desse para eu grifar, mas não dá para grifar, mas eu queria enfatizar, né? A cultura educativa é tudo aquilo que tem valor naquela família, para aquele pai e para aquela mãe, tá? Que são os pontos de honra, né? Que são valores inestimáveis com os quais você não tergiversa, assim, você não abandona e não flexibiliza, é inegociável. Os valores, a autenticidade, a verdade, a constância, filhos fortes, a virtude da fortaleza, né? Enfim, uma série de valores, tá? Que naquela família se institui pela educação. É isso que você falou de quase um estatuto da família. Oi? É quase um estatuto. Isso. É quase um estatuto da família, né? De pilares serem regidos. Porque se você tem os pilares, depois se você tem o quê, o grandão, você vai conseguir estabelecer as metas pequenas para chegar no grande. E essa coerência já educa os filhos. É impressionante. Os pais que têm isso muito presentes, nossa, os filhos percebem, não precisa nem falar. Eles percebem a coerência moral do pai e da mãe, né? E essa sintonia de ambos.
Entendeu? Só isso já educa. Além de uma outra coisa, que é a vida boa, uma vida feliz, uma vida amorosa do pai e da mãe como casal. Também é Sim. outra instituição aí que já ajuda sem falta que falar, né? Então é isso, essa cultura educativa. E claro, olha, a gente educa, em primeiro lugar, pelo exemplo. Aí são 4 nomes que eu vou citar, que é importante que as pessoas valorizem também, que é o exemplo. Depois, a motivação e o entusiasmo. Ora, a gente não fala de motivação nas grandes empresas para marmanjos, né? Ai, meu Deus, você teve um motivo, motivação, está aí circulando, né? E para pessoas adultas, imagine para crianças e adolescentes, né? Então, é a motivação, o entusiasmo para o bem, no sentido de exigir, que é a vontade, exigir da criança ser forte, de encontro àquilo que é o bem, né? Direcionar e ser constante. Então, exemplo, porque os pais atuam. Motivação, porque os pais entusiasmam. Direção, porque os pais têm que dizer aonde que nós queremos chegar, nós como enquanto família, né? E constância, porque a regularidade. A regularidade significa, é diária, né? Os valores a gente vive diariamente. Entendeu? Muito bom. Doutora Lélia, estou muito feliz de ter você aqui, muito mesmo. Realmente a tua contribuição tem sido com palavras certeiras, né? E aí, quando a gente vai caminhando nessa reflexão, né, de uma criança insistente, persistente, e como a gente educa essa vontade, a gente chega aí naquela fase que é a fase temida da adolescência, né? E hoje a gente tem passado por uma crise, né, nessa geração que nem é mais a minha, é a geração posterior à minha, né? Que vem assim tendo uma falta de motivação, uma falta de vontade própria, uma geração que não sabe nem o que quer daqui a 1 ano, que dirá 5. Então você pergunta para os jovens de hoje, né? Olha, como é que foi na prova? E aí, deu certo e tal? Não sei lá, não saiu o resultado. Não tem nenhuma expectativa. E isso me assusta muito, doutora, sabe? Porque, assim, pelo menos para mim, eu sempre fui uma pessoa com muitas expectativas, né? E tentava conciliar isso. E como que a gente pode ajudar as mães, né? Com que conselho, assim, um pouco prático, nós podemos ajudar as mães a darem a esses jovens, a esses pré-adolescentes, né? Ali na faixa dos 10, 12, 14 anos, para que vejam o futuro de uma forma diferente do que está se vendo hoje, né? Um futuro que tenha realmente força de vontade, que tenha aquela proatividade que a gente espera, né? Dos jovens como vitalidade, né? Então, primeiro que os adolescentes, se eles estão assim com essas condutas que você falou, não é por eles mesmos, tá? É porque eles não foram construídos pela educação paterna e materna, né? Para chegar na adolescência, apesar da crise com seus problemas absolutamente normais, apesar dessa fase, eles serem bons e serem mais altruístas e serem mais operativos, né? Produtivos, entendeu? E com metas de vida. E tudo isso vem do pai e da mãe, tá? Então, o que dá para fazer? Tá, o primeiro que eu quero dizer é que o melhor de tudo é começar tudo pequenininho, tá? Quando começa pequenininho, a vida do adolescente é melhor. É um adolescente que passa por essa fase, que é conturbada mesmo, né? Mas ele passa por ela suavizadamente. Tá? Agora, quando não acontece isso antes e chega na adolescência, nossa, daí irrompem muitos problemas. Mas também eu sempre digo para os pais o seguinte: ninguém está perdido. Assim, todo ser humano é reabilitável. Então, nós vamos começar da adolescência, paciência, né? Para isso, olha, a adolescência é a época que a inteligência deles já é uma inteligência do adulto, sobretudo a partir dos 14 anos. Eles têm um potencial intelectual para entender várias coisas que é fenomenal. O que eles não têm? Experiência.
Se eles não têm experiência e têm inteligência, eles não têm maturidade. A maturidade é da idade, né? Mas eles têm muita capacidade de entender. É a época do quê? Dos grandes diálogos. Aqueles Foi o que... que eu estava falando aqui, do diálogo. O diálogo. O pequenininho é menos conversa. Você educa com menos conversa e mais ação, mais físico, pequeno, tá? O adolescente está pronto para conversar. É a qualquer momento? Não. Eles vão se enquartar também, tá? Todo adolescente precisa, para estabilizar sua mente, seus pensamentos, seus conceitos, eles precisam ficar sozinhos, como eles ficam, né? Eles procuram lá o quarto, ficam algumas horas, deixa eles. É importante isso, né? Eles estão sedimentando tudo que eles vivem, tá? Mas como é a época do diálogo, porque eles conseguem, eles têm palavra, vocabulário, ideia, capacidade de julgar, analisar, tudo, tem tudo. Então, os pais vão promover o quê de concreto? O diálogo, a conversa. Ou só com o pai, ou só com a mãe, ou com os dois. Eventualmente, é um tio que tem uma predominância, assim, é um tio que ele é ligado afetivamente, que é um tio exemplar, que vai conversar com ele, um avô, né? Ou pode ser o professor. Aquela referência externa, né? Hã? É aquela referência externa que os jovens projetam, né? Isso. E aí é importante também a gente colocar aqui, né, para que o jovem adolescente, né, que hoje em dia, a partir de 10 anos já começa a precocemente isso, né? Querendo ou não, nessa geração é assim. Projetam, né, no círculo social que nós temos, da família, uma referência muito grande. Né? Eu estudei um pouco sobre isso, essa questão da importância do círculo social familiar, e eu me impressionei, porque eu falei, gente, faz muito sentido. Né? As pessoas que nós convivemos serão o exemplo assim mais direto para os nossos filhos. Então, se você tem um círculo familiar social em que reforça tudo aquilo que você leva como valor, como cultura, né, na sua família, a criança ela tende a perpetuar isso. Agora, se você deixa qualquer um entrar na tua casa, e muitas das vezes que não tem a mesma cultura familiar, a criança vai naquele parafuso próprio dela, né, naquela crise de identidade, e vai buscar o quê? Vai buscar o confronto, né? Porque a criança não, né? O pré-adolescente, o jovem, né? Ele quer, parece que ele quer testar, né? Os limites. Então ele testa os limites dos pais, ele testa os limites da sociedade, os limites dele mesmo. Então tudo fica assim nesse extremo de polos, né? Mas isso é normal. É esperado o adolescente se opor contra qualquer autoridade. Pai, mãe, diretor, professor, governador, entendeu? Diretor, não sei o quê. Então, é normal que eles se opõem. Ao se opor, eles estão se construindo. Porque eles vão se opor, como você diz, parece que eles querem provocar um pouco mesmo, mas é bom. É bom, porque daí eles vão ouvir um outro ponto de vista. Entendeu? Eles têm o seu, né? Eles vão ouvir o ponto de vista de um adulto, que bom, que seria um adulto bem formado, né? E esses conceitos do adulto vão ser transmitidos para ele, entendeu? Então, é uma oposição sadia esperada para a idade. Agora, o que eu queria dizer de concreto mesmo para ajudar o adolescente é o seguinte. Outro dia eu filmei, fiz um videozinho, coloquei nos meus stories e falando o seguinte: o que é que vocês, famílias, conversam à mesa? Porque conversar à mesa pode ser chato, pode ser silêncios tensos, pode ser as mesmas perguntas, pode ser muito repetido, né, o que é ruim. Mas se tiver, sobretudo, adolescente à mesa, mas criança também, os assuntos têm que ser mais transcendentes. Então, o que eu proponho de concreto é que na mesa, em família, se coloque assuntos de valores. Até nos meus destaques lá, Lélia Psicoterapia, nos destaques tem um destaque lá que chama exemplos. Tudo aquilo que é bonito,
que a sociedade faz, a gente não sabe, a gente só vê coisa feia, se noticia só coisa feia, né? E são coisas belas, entendeu? Atos bons, virtuosos e valorativos. Então, esse tipo de assunto, esse contexto, tem que vir para a conversa com o adolescente. Para não ficar também só assim, a realidade dele. Porque você isso, você aquilo, eu, você, eu, né? Então, tem que ser uma aprendizagem para o adolescente mais abrangente, mais profunda. Fulano de tal, como eu vi. Ele caia de si também um pouco, né? Porque essa fase também é um pouco narcisista, né? De eu sei, eu quero, eu posso, né? Eu consigo, né? Entendeu? É normal, porque na verdade eles não sabem, não podem, não conseguem. Aí eles querem se autoafirmar, né? Tudo bem, não tem problema. Só que eles têm que ver, eles têm que começar a ver, mesmo rudimentarmente, mesmo nessa fase, que existe fora deles algo bom nos outros. Os pais têm que levá-los a isso. E adolescente, uma outra coisa, além dessas conversas com valores, com histórias nobres, os pais têm que ocupar os seus filhos adolescentes. Os filhos adolescentes, aliás, nem outras crianças na pré-adolescência também, não podem somente serem estudantes. É muito pouco. Uhum. É pobre, tá? E não qualifica ninguém para a vida. Os filhos adolescentes têm que ter o que fazer além do colégio. Vai para o colégio? Vai para o colégio. O colégio normalmente é meio período. E o resto, a tarde e a noite, que é longa, muitas horas todos os dias, né? Então, os pais podem fazer o seguinte, olha, você vai fazer, vamos fazer, o que você gosta de fazer? Vai fazer lá escolher 2 cursos extracurriculares, por exemplo, entendeu? Para ele lá se envolver, fazer o esporte que precisa, um instrumento musical, alguma coisa, né? E outra coisa fenomenal, que educa e que o adolescente sai dele mesmo, a criança também, é os pais estarem em alguma organização, alguma entidade filantrópica, assim. Isso que eu ia perguntar agora, a questão do serviço e da doação, né? Doação, As pessoas que desde cedo contribuem com outro grupo de pessoas mais fracas, necessitadas, são pessoas mais completas, que amadurecem melhor e que são mais alegres. Mais empáticas também, né? Porque se coloca no lugar do outro, né? Diante da situação fragilizada. Na verdade, desenvolve várias virtudes neles. Uhum. A Aline está perguntando aqui, ó. E quando a avó de 71 anos tira totalmente a autoridade da mãe? Meu filho se transforma perto dela, fica manhoso e não me obedece, porque sabe que ela o defende. Não pode. Como ajudar aí? A mãe não pode permitir isso. Se isso acontece e vem acontecendo muito, mais do que a avó, a atuação errada, equivocada da avó, a mãe pode ter deixado aí uma brecha para a avó assumir, tá? E aí fica uma contraposição ruim para a criança, não educa, tá? Então a avó é assessora, a avó é coautora, coajudante. A avó não é a protagonista é a mãe, é o pai, a mãe, o pai. Tá? Com essa mensagem, com esse conceito, a mãe e o pai, de alguma maneira, com jogo de cintura, não podem deixar a avó tomar conta. Tá? A avó, se ela... aquela questão dos pais terem claros as atitudes que precisam ser tomadas, né? Isso. E hoje a gente vê que muitas das vezes não se coloca isso, porque, mas é mais velho, né? É vovô, é para estragar mesmo. Pera lá. Estragar que ponto, né? A gente não pode achar que a vida da criança, a educação só acontece quando está com a gente. Não, a criança, o ambiente educacional é tudo e todos aqueles que ela convive, né? Tudo vai formar aquela criança, não é verdade, doutora? Sim, tudo e todos formam a criança, né? Agora, o maior problema é quando a avó ajuda meio que diariamente, né? Na educação, aí ajuda a cuidar, porque os pais trabalham, enfim.
essa avó tem que baixar a bolinha dela, tem que, mesmo sendo velha, olha que nós brasileiros somos muito emotivos, né? É coitadinha da criancinha, coitadinha da vozinha, né? É. Mas a Ai, gente mas ela quer. coitada, já tá Já velha. começa assim, ai, mas ela tá pedindo. Olha. Muita emotividade, gente, não dá. Mas também não precisa ser grosseiro com a avó, imagina, né? Não precisa ser agressivo, duro, nada. É ponderar, é não permitir, é dizer os limites. Olha, nos nossos filhos a gente faz assim, entendeu? É assim que funciona. Uma avó boa, consciente, claro que a avó dá uns deslizes mais do que o pai e a mãe, isso é naturalíssimo, tá? Agora, um ou outro deslize não compromete, né? Como fazer errado, proteger demais todos os dias, entendeu? Isso confunde muito a mente da criança, né? Então, não dá. Então, por isso que o ideal é mesmo a avó ir no final de semana, né? Vai junto com os pais, né? Porque meus pais estão... Conta gotas, conta gotas. Uhum. As vovós de plantão aí, digo de passagem a minha mãe, não vai gostar muito dessas conta-gota, não, mas ela sabe que precisa ser assim também. E ela, né? sabe, elas gostam tanto dos netos que com essa nossa conversa, elas amam os netos, elas vão aprender que o melhor para o neto não é a superproteção delas, né? Elas vão usar mais a inteligência que elas têm, tá lá dentro delas, né? E não só esse afeto desmedido. Por quê? Pelo benefício do neto, da neta. Com certeza, doutora. E a criança, né, ela reconhece também aquele que faz as suas vontades e aquele que não, né? A minha pequena, ela sabe que com a avó, se deixar, é mundo bito o dia inteiro. Mas comigo não tem papo. Então, hoje foi até engraçado, porque a gente estava lá na casa da minha avó, que é bisavó da minha neta, e aí ela pegou o controle e mostrou para a avó. Vó, não falou, né? Que ela ainda não fala assim direito, mas Bita, Bita. E aí a minha mãe falou: olha, vai lá pedir para sua mãe. Quem disse que ela foi? É pedir certa, né? Sim. Uma coisa que eu escrevi aqui também para dizer é o seguinte: os filhos, as crianças, os bebês percebem a fragilidade do adulto. O bebezinho pequenininho não entende nada da vida, mas sente. É assim, é coisa de percepção, de sentimento para sentimento. Se a mãe vai... Faz um sexto sentido, né? Oi? Quase um sexto sentido. Sim, quase um sexto sentido. É uma intuição que eles percebem e eles já começam, entre aspas, a abusar da mãe ou do pai desde muito precocemente. Por isso que essa firmeza, essa organização interior da mãe e do pai, esse equilíbrio emocional tem que estar muito funcionando desde bebezinho, entendeu? Porque o teu a tua fragilidade eles captam, né? Eles captam, tanto que eles funcionam com adulto firme, eles funcionam de uma maneira. Com adulto que vacila, mais frágil, que não dá muita delimitação, eles funcionam de outra maneira, né? E ninguém disse nada para eles. Isso aí. O meu vídeo não deu mais problema? Oi? Não deu mais problema no... O áudio tá meio cortando, assim. Ah, é? Mas tá dando para entender. Tá dando para entender. Tá. E essa fraqueza, né? Ela é tão perceptível que faz também a gente, muitas das vezes, entrar no jogo da criança. E aí a gente precisa ter aquela sabedoria, né? De educar primeiro a nossa vontade. A gente está falando aqui da vontade da criança, mas a nossa educação da vontade é crucial para todo esse processo de educar para agir, né? Porque a criança ela só vai agir, né? A partir daquilo que nós dermos para ela de benefício, de segurança ali. Por isso que eu falava também da autoridade assertiva como fonte de segurança para a criança, né? Segurança que a criança vai ver que ela tem para onde voltar, que ela tem um destino, né? Ela tem um começo, meio e fim, e vai, de certa forma, criando a sua liberdade, né? Exatamente. Eu sempre digo, né, que
Outro dia eu coloquei no Stories também. Você acha mais difícil melhorar os pais ou os filhos? Todo mundo colocou 99% que é difícil melhorar os pais. É mais do que melhorar os filhos, né? Porque, de alguma maneira, os pais têm que se transformar um pouco quando têm filhos. Tá? Eles não podem seguir sendo quem eram, né? Assim, não. Na medida que tem um filho, já não é, nunca mais é o mesmo. Porque é uma vida de entrega, tem que ser exemplar, né? E tem que conduzir. Não é só amar sentimento, afeto, é conduzir uma pessoa por muitos anos. De 0 a 20 e poucos anos, um pai e uma mãe conduzem os filhos, aumentando a liberdade gradativamente, né? Mas ainda assim é a tarefa dos pais conduzir. Eu queria lembrar também que de 0 a 8 anos é a idade de ouro, é a fase de ouro, a fase VIP, onde muitas coisas se estabelecem. Entendeu? De 0 a 8 anos é um grande pilar, embasamento. É o... Como é que é aquilo da construção? É a base da estrutura, né? Ela é estrutura. A base... Entendeu? Então, assim, essa maior responsabilidade e não existe em nenhuma outra fase da vida uma oportunidade, um crescimento tão rápido, tantas conquistas no desenvolvimento quanto de 0 a 8. Nunca mais, depois é tudo mais lento. Tá? Você tem mais tempo das coisas, né? Mas de 0 a 8 é fulminante. Então, pais e mães preparados para serem, né, exercer a função paterna e materna faz toda a diferença na educação. Muito bom mesmo. E que honra, né? É para nós termos aí um papel em que a gente é insubstituível, né? Nenhum pai, nenhuma mãe vai ser substituído para o nosso filho, porque nós somos a referência do mundo, né, para eles. Nós somos o bem, o belo, o verdadeiro. Se nós conduzimos da maneira mais adequada possível, né, dando a eles a oportunidade de experimentar desses pilares, dessas virtudes, eles vão transmitir ao mundo isso com muito mais facilidade, né? E hoje a gente tem tido uma crise, uma cultura da feiura muito grande, né? Um desleixo das coisas também, que eu fico assustada. Começa na educação, né? Primeiro o primeiro lema que a gente ouve como mãe, vai passar. Nunca passa. Né? E parece que ninguém se pergunta, tá, vai passar, mas será que eu não tenho que fazer nada para passar? Será que eu tenho que me movimentar, que eu não tenho que mudar algum conceito que eu tenho formado, que eu não tenho que educar minha vontade, né? Porque hoje em dia, se a criança tá com pirraça, tá uma criança muito irritadiça, não, é fase, vai passar. Se a criança tá muito calma, né, apática, hipnotizada nas telas, não, vai passar. Né? E não é bem assim, a gente precisa tomar uma atitude efetiva, né, na educação dos nossos filhos. Sim. Né, doutora? Olha, exatamente. Mesmo assim, lá, 2, 3 anos, fase da birra. É normal? É normal. Umas crianças têm mais, outras têm menos, né? Mas não quer dizer que é a fase, então deixa. Porque vai se estender essa fase se você não atuar. Entendeu? E se estender, quando passa da idade da criança ter aquele comportamento, fica pior. Fica muito... fica disfuncional. Também. Entendeu? Então, não, apesar de ser fase, você sabe que é fase. Chora porque está nascendo dente. Sim, chora, mas faça alguma coisa. A birra, a época da birra, 2, 3 anos, faça alguma coisa. Tem várias coisas para fazer da birra, né? Mas tem até tem uns 2 posts sobre birra no meu feed, tá? Aliás, eu queria até aproveitar para dizer que o feed ele é um livro com vários capítulos, pequenininhos, né? De educação, sobretudo nos últimos meses aí, né? Então, assim, os pais têm que atuar e os pais assistem. Eu vejo que os pais eles assistem o comportamento dos filhos. Né? Eu queria dizer aqui uma coisa antes tá quase na hora de terminar. As 5 condições que ajudam os filhos a assimilar melhor, ouvir, obedecer
para terem a vontade que a gente quer, né? Mas que os pais não podem ser de qualquer jeito, só porque é pai e mãe, né? Então, qual é o tipo de diálogo, qual é o modelo de como se dialogar e pedir e ensinar? Os pais têm que fazer isso com alegria, tranquilidade, confiança no filho, que ele vai, tipo assim, vai, filho, eu sei que você vai conseguir. Filho, é para arrumar a cama. Olha, eu sei que você tem, do jeito que você escreve bem nos teus cadernos, arrume a tua cama com a mesma qualidade. Entendeu o jeito de falar? Já não disse que é para arrumar? Todo dia eu tenho que dizer que é para arrumar a cama. Você viu? Você não viu? Você tem 10 anos e não sabe estender a colcha? Assim, coisas assim. Você vai inverter, né, a disposição da emoção, né? Em vez de você colocar para baixo, você levantar, né? Levantar. A educação é levantar o tempo inteiro. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Então, alegria, tranquilidade, confiança e carinho. Pronto. Aí você pode mandar qualquer coisa. Tá? Porque você tá, né, assim, você envolve o teu filho nessas emoções super positivas, essa alta afetividade. Aí eles vão fazer. Entendeu? Muito bom. Que na verdade é vontade, a vontade é fazer, é levar a fazer. Ele tem que querer fazer. A vontade é levar a fazer. Isto, tá? Vamos botar esse lema. Como lema. Porque a inteligência diz assim, não, é bom. Ah, é bom. Quantas pessoas falam assim, e às vezes a gente mesmo, né? Nossa, mas é verdade. É verdade. Você sabe tudo que é bom e que é ruim. Mas não executa, não operacionaliza, né? Enfim. Doutora, eu amei, simplesmente amei essa orientação familiar gratuita que a gente teve aqui no Desafio Educar para Agir. Né? Fico muito feliz de estar surgindo profissionais assim no meio virtual, né, para ajudar a gente nessa orientação dos pais, que é muito importante, né? E essa troca entre o profissional e os pais também é importante, né? Porque a gente vai crescendo, né? Vai crescendo nos estudos, nos conceitos, até mesmo na vivência da família. Creio eu que a senhora deve tirar muitas lições para a sua vida, né? E assim, só tenho a agradecer por a senhora ter aceitado, né, estar com a gente aqui. Sigam ela, né, que ela tem feito posts assim muito cruciais. Vou repostar algumas coisas da senhora também, para que as mães, né, que acompanham o nosso perfil aí possam estar inteiradas de tudo isso que a gente está orientando, né? E lembrar também que o desafio tá acabando, acaba amanhã. Amanhã é a última live. E essa live aqui não vai ficar gravada no Instagram, vai ficar lá no canal do Telegram. Então é muito importante que você se inscreva no link da minha bio. Se você segue a doutora Lélia, já se inscreve lá no link da minha bio para que você possa ter acesso a essa live e possa rever quantas vezes for necessário. Pega o caderninho, anota e traz aí esse conteúdo riquíssimo que ela trouxe para a gente. Doutora, vou deixar com a senhora para a senhora finalizar aí. Se tiver alguma coisa que queira divulgar do teu trabalho, sinta-se à vontade. Tá. Então tá, eu agradeço imensamente. Para mim é uma honra, uma alegria imensa. Eu adoro o Instagram, porque a oportunidade que eu tenho de me comunicar com o Brasil e com o mundo, né? É muito bom estar assim em contato com as pessoas e como a comunicação melhorou, né? A qualidade da nossa comunicação e quantidade também, né? Melhorou muito. Então, eu posso falar com vocês através do Instagram, né? E eu tenho ali na bio o meu telefone celular, por onde eu faço atendimentos online, tá? Como eu tenho consultório aqui em Curitiba, no bairro Cabral, atendo lá e atendo também algumas horas online através do WhatsApp com vídeo, né? Então, estou à disposição para tanto atendimento pessoal de jovens e adultos, eu não atendo a criança, para criança e para adolescente eu faço orientação aos pais. E as orientações, às vezes, elas são mais objetivas, né? Então, como eu disse, pode durar 3 sessões, 8 sessões, é coisa pontual, tá? A minha disposição de trabalho é por essa linha.
né, a gratuita pelo Instagram, e depois a terapia online e a orientação online também para pais, tá bom? Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez por você ter se disponibilizado para falar com a gente. E você que está seguindo aí a gente nessa live, não deixa de participar do desafio, não deixa também seguir a doutora Lélia, que tem trazido aí assuntos pertinentes sobre a educação dos nossos filhos, tá certo? Um beijo. E até amanhã às 9 horas. Amanhã em ponto nós estaremos aqui para finalizar esse desafio com chave de ouro. Grande abraço para todo mundo. Tchau, obrigada, viu, Yara? Tchau.